A paz do Senhor, amados irmãos e alunos. Estamos aqui na quarta aula, ainda em Geografia e História. E nessas duas últimas aulas, quarta e quinta aula, nós vamos começar uma breve história do cristianismo. Como a igreja surgiu, em que época, quais foram os fatores que contribuíram e que Deus usou para esse surgimento. Houve um momento específico da história em que a igreja nasce, que na Bíblia Sagrada é chamada de plenitude dos tempos. Lá em Gálatas 4:4 está dito assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então esse foi o momento da história que foi o rio da história da humanidade, foi fluindo até chegar num ponto, num momento dessa história que Deus havia preparado para seu Filho vir ao mundo. Vimos na aula passada e vamos ver hoje um pouco que Deus usou três nações, três povos: os judeus, os gregos e os romanos. No quesito dos judeus foi a parte espiritual. Os judeus foram espalhados por Deus por toda aquelas nações, aqueles povos conhecidos da época, onde eles construíam sinagogas e ali eles ensinavam sobre a lei de Moisés, preparando então já o caminho para essa revelação do Messias, porque Jesus Cristo ele é prometido na lei de Moisés como Messias que viria. Então, a contribuição espiritual veio pelos judeus. E teve também a cultura grega, principalmente a língua grega, a filosofia grega, usada por Deus para esse momento importante. Então, na hora que o evangelho começa, tem uma língua universal que é a grega, onde o apóstolo, principalmente o apóstolo Paulo e Barnabé e tantos outros, usaram para comunicar o evangelho. Como hoje o inglês ele é a língua universal. Se você sabe inglês, você se comunica em todos os aeroportos, em todos os países do mundo, praticamente. Então era assim também o grego. O grego koiné, o grego, não o grego clássico, o grego koiné, que significa o grego vulgar, o grego simples, o grego falado nas banquinhas, nas barraquinhas de negociantes, no meio das caravanas, o grego falado em meio ao populacho. E a terceira nação foi a romana, com a política romana, a parte romana. Havia muitos assaltos nas caravanas, havia muitos mercenários, muitos bandidos. Com a ascensão do Império Romano, veio a paz, porque o Império Romano, além de construir estradas, ele colocou aquartelados em várias posições estratégicas, em toda aquela bacia mediterrânea, propiciando então viagens mais seguras por grandes grupos de caravanas ou pequenos grupos de caravanas. Então, esse momento da história, que na Bíblia Sagrada é chamado de plenitude dos tempos, foi o momento que Deus usou para vir o seu Filho e iniciar a sua igreja. E neste momento que Jesus nasceu, é importante deixar que o aluno saiba que já se descobriu um erro no nosso calendário, de 4 a 5 anos mais ou menos. Isso significa que o nosso marco zero, o nosso ano 1, Jesus já devia ter entre 4 e 5 anos. Isto não implica em dificuldades, mas é só para guisa de conhecimento do aluno. Jesus ele vai iniciar seu ministério aos 30 anos, porque é assim que está dito na lei de Moisés, lá em Números 4:3, nesse momento que o levita começa seu ofício no templo, seu ofício sacerdotal. E com Jesus não foi diferente. Então, aos 30 anos, ele vem e revela o
o seu objetivo, que era salvar a humanidade através do perdão dos pecados. E lá em Mateus 16, 18, tem aí o ápice da sua revelação. Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu gosto muito desse pronome possessivo, minha igreja. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Ele iniciando ali através do seu ministério, a igreja já existe, mas ela é apresentada ao mundo com o derramar do Espírito Santo. Após a sua ressurreição, Jesus fica por 40 dias peregrinando e aparecendo, como diz o Espírito de Deus através de Paulo, por mais de 500 pessoas. E logo após a sua assunção aos céus, ele manda os discípulos ficarem em Jerusalém, e os discípulos ficam ali por 10 dias buscando o Senhor. Logo após 10 dias, somando com os 40, dá 50 dias, que é a época da festa de Pentecostes. Então, Jerusalém está cheia de judeus, prosélitos, judeus vindos de outras nações para essa festa. E é nesse momento, então, que havia mais ou menos 120 pessoas reunidas no cenáculo, esse lugar alugado pelos apóstolos, onde há o derramar do Espírito Santo. Então, agora, a partir daí, o Espírito Santo vem para ficar, ele é derramado sobre a terra, e graças a Deus e a Cristo, ele está aí ainda. Então, nesse momento, a igreja é apresentada ao mundo, desse derramar do Espírito Santo, e foi uma vinda apoteótica, uma vinda tremenda, com várias manifestações de línguas estranhas, línguas de fogo sobre os discípulos, um barulho ensurdecedor, como o som de um vento muito forte, né? A vinda dele foi assim, para se revelar realmente. Hoje já não acontece mais isso na igreja, porque ele já está aqui. Ele já está aqui, essa vinda dele é que foi tremenda. Agora, as manifestações dele são mais simples, através da nossa vida, através, por exemplo, desse trabalho que está sendo feito nessas videoaulas. Então, é isso. Com o derramar do Espírito Santo, então os discípulos ficam cheios de poder, esse poder está aí à disposição de todo cristão sincero e que crê. A igreja, então, é apresentada ao mundo, e Deus começa a usar, então, os seus discípulos. Nesse primeiro momento, a igreja cresce bastante. Só naquelas pregações de Pedro, mais de 8.000 almas, né? E em pouco tempo, ela se espalha por toda a Judéia e também por Samaria. Em Atos 6:7, dá dito desta forma: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. É importante entender isto. Nós vamos ter a perseguição da igreja, mas grande parte daqueles que trabalhavam no templo já criam em Jesus Cristo. E eles ficam um pouco quietos, eles não se manifestam muito, mas criam. Nós vemos que no Evangelho mostra Nicodemos meio que oculto, José de Arimateia que aparece só no último instante. E a igreja sempre teve discípulos que acompanhavam meio de lado, meio de perto, e apareceu no momento importante que Deus queria usá-los. Nesse momento em criar esse grande derramar do Espírito, há 3 classes de judeus que formavam a igreja, essa igreja nascente. Os judeus considerados puros, aqueles que habitavam em Jerusalém, os judeus helenistas, aqueles que da diáspora, aqueles que moravam em Roma, Grécia, enfim, em toda
aquelas nações conhecidas então, e que estavam em Jerusalém para a festividade. E também os prosélitos. Eles eram poucos. Prosélitos eram novos convertidos do judaísmo. O eunuco da rainha de Candace, ele era um. Ele vinha lá da Etiópia para adorar em Jerusalém. Nesse primeiro momento, a igreja ainda frequentava o templo. Nós temos várias narrativas no livro de Atos de Pedro e João indo ao templo para orar. Jesus era judeu, Jesus ele ia até o templo. Os discípulos iam até o templo. Jesus ele fala no Evangelho de João que ele tem muita coisa ainda para revelar aos discípulos, mas eles não podem suportar. Mas que quando viria o Espírito Santo, iria revelar a eles. E a gente acreditamos, eu acredito, que ele estava se mencionando aquele momento da conversão de Paulo. E para Paulo, Jesus pessoalmente ensina. Paulo ele é enfático em dizer o que aprendi do Senhor. Então Paulo aprende diretamente do Senhor sobre esta igreja gentílica, sobre não haver necessidade de eu me tornar judeu primeiro para depois me tornar cristão. Então esse ensino vai vir através de Paulo. Paulo já suportava esse tipo de revelação. E boa parte da igreja da Judéia, de Jerusalém, não aceitou Paulo. Inclusive vai ser ela que vai prender Paulo. Parte daqueles sacerdotes que já criam no Senhor vão fazer parte desse movimento da prisão de Paulo. Logo após a vinda do Espírito Santo, principalmente Pedro, pregando no templo, ele começa a ser perseguido e começam as perseguições. E então começam as mortes em cima dos discípulos. O grande primeiro pregador foi Pedro, e a tônica da sua mensagem era Jesus e o Espírito Santo. Em 4,12 ele menciona: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Pedro é enfático. Não há nenhum outro nome que você possa aclamar, que possa ficar entre você e Deus, a não ser o nome de Jesus. Não tem o nome de apóstolo, de santos, nenhum outro nome. Paulo, ele, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, ele diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, não vamos invocar outro nome a não ser o de Jesus. E em Atos 2:39 ele menciona o Espírito Santo, porque a promessa do Espírito vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a quantos o Senhor nosso Deus chamar. O batismo no Espírito Santo de Deus não é uma opção doutrinária, que esta ou aquela denominação ou instituição decida numa reunião de ministério. Nós vamos aceitar os dons, não vamos. Não é uma opção, é um mandamento. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Olha nós aqui. A quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aqueles que creem hoje, século 21, que foram chamados pela graça, por Deus, chamados por Deus, alcançados pela graça. A todos vocês pertencem os dons, pertencem o batismo no Espírito Santo, que é chamado também de revestimento. Aqueles que já estão vestidos precisam do revestimento desse poder para serem pregadores do Evangelho, para testemunharem nos locais de trabalho, no ambiente
escolar, de estudo, nas faculdades, você precisa desse poder. E foi esse poder, inclusive, que suscitou essa grande perseguição aos apóstolos. Os pregadores, Estevão era um diácono, cheio do poder do Espírito Santo, começou a pregar, e é o Espírito Santo que vai fazer com que nós não nos envergonhemos do nome de Jesus. Esteja onde estiver, no ambiente de trabalho, nas faculdades, na família, os amigos. Você chegar e falar sobre Deus, Deus tornou-se uma palavra comum. Até uma pessoa que gosta de beber aí o seu traguinho no bar, ele chega, dá uma para mim também, que sou filho de Deus. É um mote muito usado em bares. E então, quando você fala, vai com Deus, as pessoas, vai você também, Deus te acompanha. Mas quando você menciona Jesus, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, você vê que Jesus é o divisor de água. As pessoas te olham com outro jeito e às vezes até se afastam. Então, sim, vamos mencionar Deus o Pai e mencionar Jesus Cristo. Com a perseguição em Jerusalém e a consequente morte de Estevão, os discípulos foram expulsos. Eu pessoalmente acredito que foi um jeito de Deus fazer com que eles obedecessem à grande comissão, porque Jerusalém tinha se tornado um lugar confortável. Deus usando poderosamente os apóstolos, principalmente Pedro, e ninguém queria sair. E a ordem de Jesus Cristo é que eles fossem por toda a Judéia, Samaria, pelos confins da terra. Então, era o momento de Deus recolher Estevão, recolheu dessa forma, apedrejado. E com isto houve uma grande perseguição. E o capítulo 8 de Atos, versículo 1, diz que só ficaram os apóstolos em Jerusalém. O resto foram dispersos. Com isto, a igreja espalhou-se por todo o império, principalmente Roma. Houve momentos da história em que os judeus eram perseguidos. Eles sempre foram perseguidos em vários momentos. O livro de Atos mostra Cláudio, o imperador Cláudio, ele expulsando os judeus de Roma. Todas as vezes que havia um problema, os judeus eram culpados. E como os cristãos eram ainda associados aos judeus, os cristãos sofriam também. Então, no ano de 26, quando Pilatos veio para Jerusalém, começou essa intriga, porque Pilatos não respeitava os judeus. E ele era uma pessoa bem difícil. E, então, os movimentos nacionalistas começaram a se levantar. E esses levantes, eles foram acontecendo até o ano 67, quando, então, Roma mandou um destacamento, um grande exército sobre Jerusalém, liderado pelo general Sérgio Gaio. 3 anos antes, um ano antes do general Tito, o próprio filho do imperador Vespasiano. Não se tem notícia, não se sabe por quê. Em determinado momento, o general Sérgio Gaio, ele sitia Jerusalém, mas ele levanta o exército e vai embora. Os apóstolos viam nisso uma provisão divina e eles vão fugir de Jerusalém para uma cidade próxima, Pela. E logo em seguida, Jerusalém é sitiada de novo, agora pelo então general Tito, que vai culminar no ano 70 com a destruição de Jerusalém. Mas antes disto, antes desse general Vespasiano, pai de Tito,
começa uma grande perseguição lá em Roma, no ano 64, pelo então imperador romano chamado Nero. Essa perseguição ela vai até o ano 313, com a assunção ao trono de Constantino. Nós vamos ver isso com mais calma. Em 64, então, o imperador Nero, ele taca fogo em Roma e começa, então, uma série de perseguições que foi, pelos historiadores, perseguições sérias mesmo, contadas em número de 10 perseguições, que ora elas eram gerais, uma perseguição por todo o império, ora eram localizadas. Eram apenas em alguns pontos do império. Mas esta intolerância com os cristãos e com os judeus, principalmente com os judeus, com os cristãos, elas sempre houveram. E é interessante que os cristãos eram perseguidos e mortos não por sua fé propriamente dita, mas pela sua única fé. Eles eram chamados de ateus, porque eles não criam nos outros deuses, não aceitavam os outros deuses. Porque naquela época a pessoa tinha o seu Deus pessoal, mas respeitava os outros deuses. Eles diziam, tem o meu Deus, tem o teu Deus. Todos eles são deuses. E o cristão não. O cristão dizia, e o judeu, há um único Deus. E o cristão ia mais, e o seu filho Jesus Cristo. Então eles eram perseguidos e mortos como ateus, porque só aceitavam a Jesus Cristo. Inclusive, em Apocalipse, na carta de Esmirna, nessa carta Jesus não tem nenhuma reprimenda para Esmirna. E lá ele fala sobre 10 perseguições. Então os estudiosos, os teólogos, acreditam que Jesus está mencionando essas 10 perseguições que houveram sobre a igreja. Começamos pela primeira. Nero, que vai de 54 a 68. Ele deseja fazer reformas em Roma, então ele taca fogo nela. Quando o povo começa a desconfiar que foi ele, então ele começa a culpar os cristãos, então ele ressuscita este ódio que já existia sobre os cristãos. Um dos escritores latinos, chamado Tácito, nos seus anais, ele afirma o seguinte: para se ver livre do boato Nero, de que ele era o culpado do incêndio, Nero prendeu os culpados e infligiu as mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, chamada cristãos pelo populacho. Essas abominações que o populacho impunha, colocava essa pecha sobre os cristãos, era porque os cristãos não criam nos deuses dele. E também porque os cristãos se reuniam às ocultas para a ceia, não permitindo que outros entrassem. Então eles diziam assim, os cristãos adoram burro, os cristãos comem carne de recém-nascidos, porque a ceia é isso, comer era um símbolo da carne do Salvador. E também eles diziam que nessas reuniões havia o incesto, quer dizer, o sexo entre irmãos e irmãs, porque os cristãos se chamavam de irmãos e irmãs, uma coisa que não era comum na época. Então eram essas as abominações ou mentiras lançadas sobre o povo de Deus. Essa grande perseguição ela foi cheia de requintes de maldade. Os cristãos eram crucificados, inclusive foi Nero que matou Paulo decapitado e Pedro crucificado de cabeça para baixo. E os cristãos eram lançados nas arenas, aos leões, às feras. Eles eram costurados em couro de animais,
esse couro cru, e quando aquecidos eles encolhiam e os cristãos morriam dessa forma. E aqui ainda esse escritor latino Tácito ele informa: uma grande multidão foi condenada não apenas pelo crime de incêndio, mas por ódio contra a raça humana. Era outra coisa imputada para os cristãos. E em suas mortes eles foram feitos objetos de esporte, pois foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes ou incendiados e ao fim do dia eram queimados para servirem de luz noturna. Diz também que os jardins de Roma, os jardins do Palácio de Nero, eles eram iluminados à noite por cristãos incendiados. Então, como era feito? Os cristãos eram envoltos em tecido, embebidos com alcatrão, e eram amarrados ou empalados. Empalados eram, então, essas estacas eram enfiadas por baixo, os cristãos vivos. E há relatos da história que os cristãos demoravam até 3 dias para morrerem. É terrível. E com esse tecido embebido, então essas estacas eram fincadas no solo e esses tecidos embebidos em alcatrão eram incendiados. Então, em meio a urros de dor, foi um período muito negro da história. A segunda grande perseguição veio na época de Domiciano. Foi na época também do apóstolo João escrever o Apocalipse. Foi esse imperador que mandou prender João. Nessa época, o apóstolo João ele era bispo, ele era pastor na cidade de Éfeso. E foi por este imperador que ele foi exilado na ilha de Patmos. A terceira grande perseguição também foi sobre Trajano. A famosa carta de Plínio, governador da Bitínia, que hoje é a Turquia, ao imperador Trajano, declara que os templos dos deuses estavam quase abandonados, enquanto os cristãos em toda parte formavam multidões e pertenciam a toda a classe, desde a dos nobres até a dos escravos. Então, o imperador Trajano estabeleceu uma lei que, sendo cristão e for acusado de qualquer coisa e não negar a fé, será castigado, mas não tendo acusação, então livre. Então, era uma perseguição localizada. E então, se o cristão tivesse um vizinho que não gostasse dele, era o suficiente para ser acusado. E tinha também um fator favorável. Os bens do cristão passavam para o acusador. Não era fácil ser cristão naquela época. A quarta grande perseguição foi sobre Marco Aurélio. Esse imperador foi terrível. Há vários escritos desta época relatando a crueldade deste homem. Este Marco Aurélio, olha, ele foi tão cruel que mesmo as pessoas que não eram cristãs, elas se condoíam, elas ficavam tocadas de ver, inclusive, a fé dos cristãos, de não se recusarem a serem mortos por ele. Velhos, crianças, grávidas. Né? Alguns dos mártires eram obrigados a passar com os pés já feridos sobre espinhos, pregos aguçados, conchas, colocados em ponta, outros eram açoitados até que ficavam à vista seus tendões e veias, e depois de ter sofrido os mais atrozes sofrimentos que puderam inventar, eram mortos das formas mais temíveis. E, queimado vivo, Policarpo, por exemplo, bispo de Irmina, foi um deles. Justino Marte e tantos outros. A quinta grande perseguição foi no ano 193 até 212, na época de Sétimo Severo. No começo, ele era simpático aos cristãos. Porém,
aquele populacho foram incentivando este imperador, e também o grande avanço do cristianismo fez com que ele então se voltasse contra o cristão. Ele mandava decapitar e lançar as feras. Iniciou uma terrível perseguição que durou até a época da sua morte, em 211. Possuía uma natureza mórbida e melancólica. Era muito rigoroso na execução da disciplina. Tão cruel foi o espírito do imperador que foi considerado por muitos como o anticristo. A sexta perseguição foi sobre Maximiano. Durante essa perseguição suscitada por Maximiano, muitos cristãos foram executados sem julgamento. Às vezes 50 ou 60 lançados juntos numa fossa comum, aqueles enterros comuns. Mandou matar exclusivamente os chefes da igreja. A igreja sofreu muito nessa época. Mas não foi só Maximiano que fez isso. Então a igreja ficou desfalcada dos pastores, dos seus dirigentes. O evangelho sofreu muito nessa época. Décio também foi um homem muito cruel. Ficou famoso como perseguidor implacável dos cristãos. Para ele, os cristãos eram os inimigos mais perigosos do império. Nos seus dias, a perseguição aos cristãos abrangeu todo o império. Ele obrigava a queima de incenso em homenagem à inteligência do imperador. Como os cristãos não aceitavam, foram aprisionados. Em 249, editou uma lei que ordenava a todos os súditos ofertar um solene sacrifício propiciatório aos deuses de Roma. Inclusive, é narrado que nessa época muitos soldados romanos morreram, porque haviam muitos cristãos nas fileiras do exército romano. Como os cristãos não adoravam e não praticavam culto aos deuses, esse fato causou dolorosa consequência para a igreja na grande cidade como Alexandria, Cartago, Esmirna e Roma. Um grande número de cristãos abandonaram a fé, entre eles alguns bispos, porque ele também principalmente perseguiu os bispos da igreja, desfalcou a igreja. Mas também foi grande o número de cristãos que testemunharam sua fé em Jesus Cristo. Inclusive, nessa época, suscitou-se um grande problema, que era o que fazer com esses cristãos que negavam a fé, quando no término da perseguição, eles vinham de novo pedir perdão. Eles tentavam se reconciliar. Então, uma parte da igreja se recusava a recebê-los, principalmente aqueles que tiveram seus parentes assassinados. E um outro segmento da igreja era favorável a recebê-los, já estavam arrependidos. Foi uma época muito difícil. O que fazer com aqueles que negaram a fé, que ofereceram sacrifício aos deuses? O que fazer? Foi um dilema muito difícil enfrentado pela igreja. E houveram, inclusive, divisões nesse momento. E foi uma época também que começaram a surgir heresias nessa época. Já a partir do segundo século, já no ano 150, tiveram os nicolaítas, os montanhistas, os nicolaítas, já disse isso, né? Os nestorianos. Já tinha heresias na igreja nessa época. A oitava grande perseguição foi sobre Valeriano. Ele exigiu, sob pena de exílio, que bispos, presbíteros e diáconos oferecessem sacrifício aos deuses. Eles acreditavam que se os pastores fizessem isso, os demais fariam. E proibiram também os cultos. Olha, muitos pastores morreram. Ele, pegando carona no seu antecessor, ele foi muito mais cruel que o outro. A igreja perdeu grande parte dos seus valorosos soldados. Inclusive, aqueles que se deixaram esconder, a igreja mesmo
ela ia em cima dos seus pastores e convencia-os, arrastava-os para esconderijos, para preservá-los. Foi o jeito que se encontrou para que a igreja não ficasse desfalcada. Mas alguns deles não só se recusaram a serem ocultados pela igreja, como até eles se entregavam. E, inclusive, isto foi uma grande discussão também, uma outra discussão na igreja, se isso era suicídio ou não. Porque não só alguns bispos, mas também cristãos, eles iam se entregar. Alguns até era compreensível. O marido foi morto. Pegava a mãe cristã, pegava seus filhos e iam até lá. Se recusava a viver. Isso foi também um problema suscitado para a igreja. Se isso não poderia ser considerado suicídio. Olha, meus amados, não era fácil ser cristão naquela época. Eu até aconselho aos irmãos a uma coleção de 10 livros só sobre a história da igreja. Foi escrita por um cristão respeitado, de fala castelhana, Justo Gonzalez. São 10 livros. Ela é uma das coleções mais profundas sobre a história da igreja. Aconselho ao estudante adquirir devagar, número 1, número 2, número 3, até o 10. Eu possuo ela e aconselho. Ela traz detalhes, inclusive dos escritores latinos daquela época, não cristãos. É importante isso. Mas vamos para a 9ª perseguição. Foi sobre Aureliano. No princípio, amenizou a perseguição do seu antecessor. Contudo, induzido pelo mago egípcio Macriono, voltou a desencadear uma terrível perseguição, principalmente, novamente, sobre os líderes da igreja. Agora, o que estava em foco era a liderança. Portanto, longe de Roma, a igreja crescia e caminhava em paz no resto dos domínios do Império Romano. Foi uma perseguição localizada. E a 10ª e última perseguição sobre Diocleciano. Esse imperador, ele quis garantir a restauração do império, fazendo voltar a adoração aos deuses. Então, quem não adorasse aos deuses antigos do Império Romano ou oferecesse sacrifício, era morto. Essa perseguição foi uma das terríveis perseguições. Foi muito grande. Inclusive, houve um desfalque muito grande nos exércitos romanos, porque boa parte dos soldados serviam a Cristo. Em 303 foram publicados 4 grandes editos por Diocleciano. O primeiro mandava demolir as igrejas, queimar livros de culto. O segundo estipulava a prisão dos membros da hierarquia, quer dizer, os pastores, diáconos, presbíteros. O terceiro, a sua obrigação de sacrificar aos deuses. E o quarto e último estendia a ordem de sacrificar a todos os cristãos destinados à morte dos mais resistentes. Então, se um bispo era morto, toda a sua igreja também era sacrificada. Essa 10ª perseguição, ela criou uma lacuna na igreja muito grande. Há um livro chamado As Catacumbas de Roma, editado pela CPAD. Os estudantes deviam lê-lo. Mostra um momento, este primeiro momento, em que os cristãos se ocultavam nos subterrâneos. Os túneis que haviam e há até hoje em Roma. Está em mais um livro para o estudante das Escrituras. As Catacumbas de Roma. Muito importante. Mostra um outro lado da igreja perseguida. No meio deste caos todo, Deus levanta este homem, Constantino, como levantou Ciro no Antigo Testamento. Então, o imperador Constantino, ele é dito sobre ele que ele, uma visão, um sonho, onde ele vê um símbolo nas nuvens da cruz. E
ele ouve ou lê essas palavras, por este sinal vencerás. E então ele começa um afrouxamento, primeiro ele afrouxa todas as perseguições, e no ano 313, com o Edito de Milão, ele, que é o Edito da Tolerância, ele expurga do império toda e qualquer perseguição a qualquer, de cunho religioso, a qualquer religião. Então, é proibido perseguir tanto os cristãos quanto os pagãos. Isto veio trazer um período de paz para a igreja. Aquela igreja perseguida, sofrida. Há um certo questionamento sobre esses novos pastores. Porque na morte, no suplício, no martírio, imputado sobre os grandes servos de Deus, os pastores fiéis, aqueles defensores do cristianismo, com a morte desses, a igreja às pressas instituiu alguns que não tinham tanta experiência com o Senhor. Porque é a única explicação, porque não demorou muito para a igreja começar a apostatar. Nós vamos ver uma heresia que já estava correndo mesmo antes, e mesmo em meio à perseguição. E uma delas é o arianismo. E com a liberdade que a igreja recebeu, não só floresceu o cristianismo puro, mas as heresias também. Então, aqueles que tinham ensinos diferentes começaram a pregar, a ter liberdade de pregar. E a igreja começa, então, essas disputas internas. E isso fez com que Constantino fosse obrigado a aconselhar a igreja a ter uma reunião para definir isto. E foi por ano de 325, na cidade de Nicéia. Nicéia fica ali onde hoje é a Turquia. Era um meio ponto entre a igreja de Roma, a igreja do Oriente e a igreja africana, principalmente ali de Alexandria. Então, em Nicéia, em 325, houve o grande concílio, o primeiro grande concílio, chamado Concílio Nicênico, onde foi discutido esse problema da trindade divina. A discussão foi entre o arianismo e o gnosticismo, entre o arianismo e o trinitarianismo. E também uma nova heresia que entrou através da filosofia grega, que era o gnosticismo. O gnosticismo defendia uma salvação pela fé em alguns conhecimentos místicos e bem banais. Se você quiser estudar o que o gnosticismo defendia, você vai ver que é uma aberração. Neste concílio de Nicéia, então, foi discutida essa deidade de Cristo. E prevaleceu, graças a Deus, o trinitarianismo e não só o presbiteruário, mas como também os seus seguidores foram condenados ao exílio. Vale aqui dizer para os irmãos que é interessante essa história da igreja, que subindo um imperador que era unitariano, ele fazia que a igreja toda se tornasse unitariana, condenando a divindade de Cristo. Subia outro imperador, que era trinitariano, então prevalecia o trinitarianismo. Os imperadores eles tinham um certo poder, não só Constantino, mas os
seguinte, porque a igreja agora, infelizmente, ela está junta com o Estado. E o Estado detém o poder do exército. Então, se o imperador é trinitariano, agora quem são expulsos são os arianos. Se o imperador é ariano, quem são expulsos e mandados ao exílio são os trinitarianos. Foi um período muito difícil da igreja. Então agora Satanás, o inimigo, ele está, já não é mais o governo, mas ele está dentro da igreja. Ele não conseguiu acabar com a igreja, ele entra dentro da igreja para implodir a igreja. E foi agora, o inimigo é diferente. Se você prestar atenção ao longo de todas as décadas e anos, você vai ver que o inimigo ele vai mudando. Hoje, por exemplo, nós temos o inimigo não só dentro da igreja que criou igrejas pseudo-cristãs, mas dentro dos arraiais cristãos. Está aqui dentro da querida Assembleia de Deus, dentro das igrejas tradicionais. Você tem pastores, você tem obreiros, você tem ensinadores defendendo erros, que a Bíblia tem erros, que a Bíblia contém falhas. Então, hoje, já dentro da nossa querida Assembleia de Deus, há obreiros questionando a inerrância, questionando a infalibilidade bíblica. Nós temos que dizer não e recusar esses homens e mulheres malignos. Eles são enviados de Satanás no meio dos arraiais cristãos. Precisamos nos levantar contra isso. A Bíblia, ela não tem erros, ela não tem falhas. Se você encontrou um erro, uma falha, acredite, é sua. Você ainda não conhece o suficiente. Você ainda não está no nível espiritual para entender. O erro é nosso, não da Bíblia. Após, houve vários concílios, então a igreja agora ela vai se institucionalizando, ela vai se ganhando status no meio das nações. E em meio a muitos nomes que surgiram, entre eles está Jerônimo e Agostinho. Jerônimo, porque foi aquele que traduziu a Bíblia para o latim, propiciando então, do grego para o latim, propiciando um avanço do conhecimento das Escrituras, e Agostinho, que foi um grande apologeta do cristianismo. Jerônimo, ele é croata, nasce no ano de 340, sua família era rica e muito culta, portanto, ele era um conhecedor do grego e do hebraico. Ele foi até as regiões da Ásia Menor e lá ele traduziu, procurou conhecer e traduzir a Bíblia. Agostinho, ele era um africano, ele nasceu no continente africano, na cidade de Tagaste, uma cidade do norte da África. Ele é muito conhecido por grandes livros que escreveu, A Cidade de Deus, Confissões, e ele deixou para nós um legado importante. E a Igreja Católica, do jeito que a conhecemos, ela não nasceu do dia para a noite. Foi a partir do terceiro século, as igrejas tinham um governo próprio. Quando eu falo terceiro século, eu estou falando do ano 201 até o ano 300. E com as dificuldades que houveram, as heresias que começaram a entrar na igreja, houve a necessidade de reuniões dos pastores mais importantes. Com isso, então, a igreja se dividiu em cinco regiões. As regiões eram, uma era Roma, a outra em Constantinopla,
ali no Oriente, outra em Antioquia, aqui na Ásia Menor, e a outra em Alexandria, na África. São cinco bispados, 5 regiões. E com o passar dos anos, principalmente o presbiterário, ele vai surgir lá em Alexandria. Ele é do continente africano. O evangelho ele vai se centrar mais nas duas igrejas, do Oriente e do Ocidente. Do Oriente, Constantinopla, e do Ocidente, em Roma. Alguns católicos, eles dizem que nós, os protestantes, que Lutero veio dividir a igreja, que a igreja era única. A igreja nunca foi única. A igreja do Ocidente e do Oriente nunca foram juntas. Esses dois patriarcados sempre existiram, com o bispo de Jerusalém e o bispo de Roma e o bispo de Constantinopla, que é chamado de patriarca. E eles sempre tiveram contendas sobre qualquer coisa. Nunca eles se foram juntos. Por exemplo, quando eles se reúnem, houve um momento em que a igreja em Roma, ela discutindo sobre de quem o Espírito Santo procedia, ela colocou certo que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho. Mas a igreja em Constantinopla discordou e dizia que não, que o Espírito Santo só procedia do Pai. E este termo ele foi chamado de filioque. É um termo grego. E houve uma discussão e eles, se já não estavam juntos, aí se apartaram. E essa discussão vai tomar vulto até o ano de 1054, quando então os dois se anatematizam. Eles se excomungam e se amaldiçoam. O Papa, o bispo de Roma, amaldiçoa o patriarca de Constantinopla, o patriarca de Constantinopla amaldiçoa e excomunga o bispo de Roma. Então, a cisão dessas duas Romas. É importante você conhecer um pouco da história. Com a invasão dos turcos sugícidas e otomanos, a igreja oriental de Constantinopla, ela migra para a Rússia. Então, essa igreja oriental, a sede dela está na Rússia até hoje. Essa separação de ambas as igrejas, ela continuou até a vinda desse Papa, chamado do Peregrino. Se eu não me engano, o nome dele é João Paulo II. Me perdoe, eu devia ter me informado antes. E, se eu não me engano, é ele que vai até o patriarca. E então, depois de quase 2000 anos, eles voltam a se falar e a se encontrar. Isto foi bom de determinada forma. Bom, então, com a igreja se institucionalizando em Roma, então já ela começa com algumas heresias, já no V século. Já Maria era considerada mãe de Deus, e boa parte da igreja sempre sofreu dissidência, sempre houve dissidência. E a igreja, agora tendo o poder do imperador junto com ela, começa a perseguir estes homens. Então, do século V até o século XVI, nós temos um período chamado de Idade Média, ou período das trevas para a igreja, onde a igreja ocidental passa a perseguir a igreja, e como ela começa a criar seus dogmas, a Bíblia Sagrada foi posta de lado. Houve momentos, inclusive, que a igreja romana proibiu a leitura da Bíblia.
Com a Inquisição, a Igreja estabeleceu alguns instrumentos de tortura. Tem aqui à esquerda a Dama de Ferro, era uma espécie de sarcófago com espinhos. Então, o cristão dissidente era colocado ali e ela era fechada e o cristão, ele vivo, morria aí com dores atrozes. Este aqui é o garfo. Ele ficava com isto aí dias, semanas, até ele negar e aceitar os dogmas católicos. Mas embaixo do garfo temos aí o trono de espinhos. E ele era apertado lentamente e esses espinhos lhe penetrando na carne. Aqui, mais à direita, temos o churrasco. O cristão, ele era preso a esta roda que era girada sobre uma fogueira. Ele era assado lentamente até ele negar sua fé e aceitar os dogmas da Igreja Romana. Mais à direita, logo acima do vídeo, você tem a cama do desmembramento. O perseguido era colocado aqui e era esticado até seu corpo ser estilhaçado. E isto vivo. É uma história negra, onde, se você não procurar bem, você não vai ver a igreja. Você vai ver essa instituição. E aqui, eu gostaria de fazer para o aluno uma distinção, que deve ser feita hoje, entre igreja e clero, igreja e ministério. Houve um momento em que o clero estava desviado, mas Deus tinha no seu meio os seus filhos, a igreja temente, lá o camponês, mas a igreja, a instituição, o clero, o ministério dela estava desviado. Nós temos aí, permeando também a história da igreja, as cruzadas. Elas aconteceram a partir do 11º século, com o Islã ter tomado toda a Oriente Médio. Então, as peregrinações aos lugares santos em Jerusalém eram proibidas. E o papado ele queria ter de volta o controle ali do lugar onde Cristo nasceu. É importante dizer para vocês, gente, que infelizmente é uma verdade, os judeus eles sofriam muito mais nas mãos dos cristãos, esses cristãos desta época, do que nas mãos dos muçulmanos. O papado colocou sobre os judeus uma pecha, dizendo que foram eles que mataram Cristo, e eles odiavam Cristo, odiavam a igreja, eles tinham que ser perseguidos. Então, as cruzadas foram levantadas pelos papas na tentativa de tomar Jerusalém de volta. Havia não só questões, motivos religiosos, mas motivos políticos também e financeiros. A partir do século XIV, começa a haver um movimento reformador, um protesto no meio da igreja. Lutero não foi o primeiro. Houve John Hus, John Wycliffe, houve também John Savonarola. Eram padres católicos que foram perseguidos pela igreja, queimados vivos. John Hus foi queimado vivo, Savonarola foi queimado vivo, por pregar contra aquela opulência do clero, a riqueza do clero, a cobrança de indulgências, o pecado do clero, a prostituição que caçava ali. Esses homens foram mortos. John Hus, ele profetizou, ele disse, daqui a 100 anos se levantará alguém que vocês não poderão matar, que era então Martim Lutero, nasceu no século XV, e no século XVI, então, ele afixa em 1517 suas 95 teses contra o clero.
É isso aí, gente. Isso é parte da história. É bem sucinta, bem rápida. Vocês podem, como eu disse, nessa coleção de Justo L. Gonzalez, ter um estudo um pouco mais profundo dela. Quem preencheu o questionário, está aí, todas as respostas estão certas. Deus abençoe vocês. Continuem se cuidando em nome de Jesus.